Opa, tudo bem, gente? Tudo bem, né? Ó Senhor Jesus, mais um dia aqui para mais um estudo, né? Então vamos lá, né? Eu vim o sentimento aqui de falar um pouco sobre o fim dos tempos. É, o que pode acontecer no fim dos tempos, né? O que pode nos afastar de Deus, né? E eu vou falar disso segundo a Bíblia, entendeu? Alguns fatos interessantes. Então vamos lá, né? Primeira coisa, para a gente ser vencedor, a gente não pode se afastar de Deus. E no fim dos tempos vai acontecer de muitas pessoas se afastar de Deus devido ao engano e à influência do mundo. Onde acabou aí de passar aí pelo carnaval, né? Acho que a maioria já sabe o que significa festa da carne, que é oposto ao que Deus deseja, né? E nessa época, então, se vê isso muito na prática, né? O engano e a influência do mundo, né? A busca de prazeres, riquezas, ideologias contrárias à palavra de Deus podem esfriar a nossa fé, né? Muita gente vai para uma doutrina, para uma nova fé, porque prometem milagres, né? Inclusive, muitas igrejas aí que têm falsos profetas prometem riquezas de uma forma que a Bíblia a palavra de Deus não te fala isso. A gente pode ver isso lá em Mateus, livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus 24:12. Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você pode observar que antigamente os vizinhos eram próximos. Minha mãe tinha até um ditado que ela falava: vizinho é o primeiro parente. Porque quando passava mal e tudo, o vizinho sempre ajudava. Ainda existem bons vizinhos, né? Mas hoje é cada vez mais raro você ter um bom vizinho, porque as pessoas estão muito individualistas. Principalmente a psicologia, pelo que eu vejo, tá? Isso é um lado pessoal meu. Ela prega que você tem que ser individualista. Você tem que olhar para você e pronto. Só que quando ela prega isso, de forma maliciosa ou não, né? Pode ser até uma de boa intenção que um psicólogo, um psiquiatra diga isso para a pessoa. Tem pessoas que são tão radicais que se ela fala que se dane o mundo, o que interessa sou eu. E aí deixa de ajudar a própria família. Deixa de ajudar pessoas que fazem parte do convívio dela. Deixa de se importar. Ela se torna fria e calculista, só pensando no bem próprio. Bom, eu falo isso com uma certa autoridade porque eu vi isso. Eu vi isso acontecer dentro da minha família, né? E não convém aqui eu falar os relatos porque é de cunho pessoal, mas eu vi isso acontecer na minha própria família. E é muito triste que as pessoas parem de se importar umas com as outras. Tem hora sim que a gente tem que ser um pouco individualista, mas tem a hora também que a gente tem que ter empatia e preocupar com o outro. A gente tem que ter esse bom senso. Bom, voltando aqui à palavra de Deus, né? Outra coisa que pode nos afastar, né, além do engano e influência do mundo, né, que são, por exemplo, o carnaval, né, as festas do mundo aí, por exemplo, né, que não é só isso, há também idolatria, né, de pessoas
para com pessoas, né? E não que é um pecado terrível. Mas vamos lá. Tem também as dores e tribulações, né? Porque tem gente que quando enfrenta dificuldade, perseguição, tá lá em Mateus 13, 21. Evangelho de Mateus 13, 21. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muita gente fala, poxa, depois que eu virei cristão, me tornei cristão, o número dos meus amigos diminuíram. Por exemplo, estou dando um exemplo esporádico. Eles não diminuíram, eles nunca foram seus amigos. O amigo que é amigo, ele gosta de você do jeito que você é. E outra coisa, você passa a ser perseguido, sim. Porque Cristo e o mundo são inimigos. Porque o mundo, ele é governado, tá até no livro de Jó lá, né? Ele é governado por Satanás. E Satanás, ele fica a rodear o mundo. E ele meio que gerencia o mundo. Então, quando você se declara a favor de Cristo, a favor da igreja, o mundo vai contra você. De uma forma sutis até. Tem gente que não anda com pessoas que não bebem. Por quê? Para não dividir a conta também. Mas não querem nem ter amizade se você não bebe, se você não fuma, se você é careta, a linguajar deles, se você é o caretão, ninguém quer saber de você, né? É exatamente isso que acontece. As pessoas, elas repudiam o cristão. Lá vem ele falar de Jesus de novo. Mas vai falar da última fofoca da TV. Vai falar mal de um amigo, né? Porque tá falando mal, não é amigo, né? Mas vai falar mal. Você viu o que aconteceu com a fulana e com a ciclana? Aí todo mundo volta em chame, né? Nossa, você viu? Meu Deus, eu não acredito. Mas você vai falar assim para a pessoa: Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele cura, Jesus Cristo, ele liberta, Jesus Cristo, ele é o supremo, é o ser supremo, ele vai te salvar do lago de fogo, por exemplo. E aí a pessoa fala: meu Deus, lá vem um crentão. Mas a maioria das pessoas não percebem que elas são cristãs. Elas têm, não cristãs, elas têm valores cristãos. Você gosta de roubar? Você acha certo roubar? Você acha certo matar? Você acha certo falar mentira? Não. Você acha certo respeitar o pai e a mãe? Não. De onde isso veio? Lá de trás, milhares de anos atrás. Tá lá no livro de Deuteronômio, os 10 mandamentos. Inclusive fala sobre incesto. Você acha certo incesto? Você acha certo a pessoa se embriagar até cair? Beber pecado? Beber, eu já falei em outro vídeo. Beber não é pecado, tudo é lícito, porém nem tudo convém. Mas as pessoas se embriagam. Você vê que como é que o Satanás age com a pessoa. Ele leva a pessoa a agir feito um palhaço. Nossa, você viu? Eu subi em cima da mesa e jurei a camisa e sei lá o que. É engraçado, realmente é. Mas ali você está se colocando como um palhaço de circo para uma plateia que só quer te ver você se lascar. Agora, vai você, se uma pessoa correta, séria, coesa, estudiosa, trabalha, estuda, chega lá,
vira um empresário de sucesso, vira um engenheiro de sucesso, um médico de sucesso, bem sucedido, que sabe todas as coisas assim, e é fiel à palavra, deve ter feito alguma coisa errada. Como é que a pessoa chegou lá assim? Inveja. Mas aí, eu voando aqui, né, nos meus devaneios. Mas as dores e as tribulações, né? Quando surge, por exemplo, porque Deus permitiu que meu pai morresse, Deus permitiu que a minha mãe morresse, porque Deus permitiu que minha namorada terminasse comigo, porque as pessoas agora não gostam mais de mim. Aí acaba que a pessoa... Tem gente que volta pro mundo porque quer voltar a ter aquele grande ciclo de pessoas em volta. E aquela grande quantidade de pessoas, às vezes não eram pessoas amigas, tá? Porque amigo que é amigo gosta de você do jeito que você é. Seja você evangélico ou não, católico ou não, espírita ou não. A pessoa te ama do jeito que você é. Vamos lá também. Outra coisa que pode afastar a pessoa de Deus é os falsos ensinos e heresias. Doutrinas enganosas podem seduzir aqueles que não conhecem bem a verdade bíblica. Por isso que eu fico falando, gente, é importante a gente ler a Bíblia. Muito importante a gente ler a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 4 está escrito assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você fala a verdade, a pessoa não aguenta. Mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. É igual aquele namorado, aquele conquistador, né, que quer namorar a menina. Ele vai falar para a menina: olha, esse vestido aí tá feio em você. Ele vai falar: tudo fica bonito em você. Você é uma gracinha. Você é maravilhosa. Você tem razão. Mesmo a pessoa estando errada, você tem razão. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, em igrejas, pseudo-igrejas, para escutar isso. Olha, você é o cara. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, porque você é o cara, você é maravilhoso. Aí você não está indo para adoração a Deus, você está indo para adoração ao homem. Inclusive tem já vi até vídeos falando sobre isso, sobre louvores que estão falam de adoração ao homem e não a Deus. Adoração é a Deus, gente. A gente tem que adorar a Deus. Desculpa o perdão da palavra, a gente é um nada, zero à esquerda. Sem Deus a gente é zero à esquerda, é nada. E com Deus aí sim, o jogo muda. É como se a gente estivesse numa pelada lá, perdendo de 10-0, aí entra o Pelé. E aí o jogo vai virar, lógico. Entrou o rei, né? Vou fazer uma analogia, tá? Não é que Pelé é Deus, não. Vou fazer uma analogia aqui. E a gente com Deus, a gente tem muita força, gente. A gente aguenta tranco que a gente não aguentaria. Agora a gente sem Deus, a gente desaba. Então, essas igrejas, esses locais aí que ficam falando: você é gostoso, você é foda, você é linda, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, põe seu ego lá em cima. Isso não é nem saudável. Nem saudável. Tá certo que você precisa sim ter uma autoestima e tudo, mas tem que ficar atento, porque você tem que estar numa igreja ou num local de irmãos que pregue a palavra de Deus segundo a palavra de Deus, e não inventem coisas do próprio entendimento, da própria cabeça, porque a palavra de Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você tem que seguir Deus, você não tem que seguir falsas doutrinas. Então tem que ficar muito atento.
Aí o que acontece, né? Eu tenho aí tem os falsos ensinos, né? As doutrinas, né? E aí vem o que acontece a pessoa acontece que ela fica tão decepcionada, acontece com as igrejas, que ela abandona. Ela fala, não, é tudo doido. Isso aí eu vou para outra, vamos dizer assim, outra religião, outra fé. Por quê? Porque a pessoa ela se decepcionou com outras pessoas. Ela provavelmente não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você tem um conhecimento, dificilmente se abandona a Deus. Pelo menos as pessoas que querem Deus verdadeiramente, dificilmente abandonam. Deus ele não está em placa. A igreja das galáxias, igreja das estrelas. Estou dando outros exemplos aqui, né? Para não citar nomes de igrejas aqui, né? De CNPJs, na verdade. Porque a igreja, na verdade, é apenas uma. A igreja é o corpo de Cristo. E de Cristo não tem vários corpos. Cristo, a igreja somos, igual as pessoas gostam de falar, a igreja somos nós. Sim, somos nós. Mas nós temos que reunir em torno de um único Deus. E o que acontece hoje é parece que é o corpo destrinchado, né? Aí acontece a apostasia, que é o que? O abandono consciente da fé cristã. E no fim dos tempos isso vai se tornar comum. Vai ter muita gente que vai abandonar a fé cristã. Ou vai para outras doutrinas, outros ensinos, para outras heresias, ou se tornam ateus. Isso está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a quarta, né, de Paulo aos Tessalônicos, né, aos Tessalonicenses, 2:3. Que ninguém vos engane de forma alguma, pois antes daquele dia virá a apostasia. Vai ter muito ateu, gente. Vai ter muita gente seguindo outras fés, outras doutrinas, perseguindo cristãos. Vai ter ou já está tendo, né? Eu estava vendo aí no carnaval uma pessoa falou uma coisa horrorosa em cima do trio elétrico. Que o Brasil é dessas pessoas. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Não é dessas pessoas. Não é. Aí na Bíblia cita alguns exemplos aqui de apostasia, né? Apostasia no deserto aconteceu lá em Êxodo 32, eu inclusive recentemente eu li, né? Porque eu estou lendo a Bíblia, já passei Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, estou em Deuteronômio. Amém, ó Senhor Jesus. E aí aconteceu um fato de apostasia realmente, que foi lá em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, os israelitas fizeram um bezerro de ouro lá embaixo e o adoraram. Cara, você faz a estátua. E Arão, naquela pressão lá do povo, façam algo pra gente adorar, ele pegou o ouro, né, a prata lá, eles tinham conhecimento da tecnologia lá, sei lá como é que eles fizeram, e aí ele fez um bezerro de ouro pro povo, o povo pressionou ele fez, e mesmo ele sendo sacerdote de Deus e sabendo que tá tudo errado. Você vê, mesmo o sacerdote de Deus, ele se sentiu coagido e acabou fazendo, e de repente quando Moisés desceu lá com as tábuas, as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, aí a pessoa vai lá e chega lá todo feliz para dar os 10 mandamentos, né? Vamos dizer assim, como se diz, uma das primeiras legislações, né, do mundo. E chega lá, o povo está adorando a um Deus inventado lá, um bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas na hora, ficou invocado, ficou bravo, né? Com razão, depois subiu de novo. Só que aí Deus deu trabalho para Moisés. Eu não vou mais escrever com o meu dedo, não. Agora você que vai.
E Moisés teve que escrever. Na pedra. Ó, Senhor Jesus. Pois é, né? E aí, gente, tem também um exemplo aqui de Judas Iscariotes lá em Lucas. Você não deu um exemplo no Antigo Testamento, agora estou dando um exemplo no Novo Testamento. Judas Iscariotes em Lucas 22:3, 6 diz. Aí tem lá, ó. Seguiu Jesus por um tempo, mas depois o traiu por dinheiro. Jesus vendeu, entregou a localização de Jesus Cristo para os fariseus lá, para que fossem presos, para que Jesus fosse preso e julgado pelos romanos por moedas. É uma apostasia. Ele se afastou da fé dele em Deus. É como se ele deixasse de acreditar que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele traiu o Criador. Isso é apostasia. Aí você fica chateado, né? É muito chato essa situação. Mas a gente tem como evitar a apostasia. Como? Como evitar? Como evitar a apostasia? Como evitar que a fé se esfrie, né? Primeiro a gente tem que permanecer na palavra de Deus. A gente permanecer na palavra de Deus como orando, lendo a Bíblia. Em João, livro de João 8:31, está escrito isso que eu acabei de falar. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, vigiar e orar. Aí está lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você tem que se policiar, a sua postura, o seu proceder. Você tem que refletir Cristo para as pessoas. E é complicado, porque Cristo é lá em cima o nível. Eu não vou misturar com fulano e com ciclano, mas Cristo andava com publicanos e pecadores. Por isso que você tem que ter muito de Cristo, porque se você se envolver com pessoas pecadoras, a sua obrigação como cristão, seu dever como cristão, é passar um pouco de Deus para essa pessoa. Evangelizar um pouco essa pessoa. Pedir que o Espírito Santo te dê sabedoria para que você saiba usar a palavra certa na hora certa. Que a palavra certa na hora certa não tem nada melhor. Por isso que os melhores momentos para se falar a palavra de Deus são os momentos de dor. Nada melhor como um enterro, gente. Porque é quando a pessoa vê que todo o dinheiro, todo o esforço, toda a fama dela, tudo acaba. A nossa história tem começo, meio e fim, e o fim é muito igual para todos. O buraco que o Michael Jackson foi enterrado, por exemplo, vai ser diferente. É mais confortável que o buraco que o meu pai e que a minha mãe foram enterrados, que meus avós foram enterrados. É terra. Fim. Mas não o fim totalmente, porque somos salvos, né? O espírito e a alma é salvo. O espírito já é salvo. E a alma cabe a nós, né? Fazemos nossa parte para ela ser salva também. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo vai perecer. O espírito é salvo automaticamente. O espírito para Deus volta. E a alma
cabe a nós fazermos nossa parte. E para essas coisas acontecerem, nós temos que, para evitar, né, a apostasia, o esfriamento, tem que ter comunhão com os irmãos na fé. Em Hebreus 10:25, ele fala: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que entra na igreja e sai. Entra na igreja e sai. Entra na igreja e sai, né? Aí complica. Aí nós devemos ter comunhão com os irmãos, não abandonar nossa fé. O irmão me deixou triste, vai lá e conversa com o irmão, faz as pazes com o irmão, troca ideia. Irmão, isso aí que você falou não me agradou, não. Vamos chegar num acordo aqui, porque esse negócio de ficar de fofoquinha por trás da natureza humana, né, é péssimo. E você vê uma igreja muito grande, cheia de luxos, com mais de 300, 400, 500 mil pessoas, por exemplo, não significa que aquela igreja é abençoada, não. Pode ser que a maioria das pessoas ali nem se cumprimentem fora da igreja. Então, ter comunhão com os irmãos na fé evita que aconteça apostasia. Outro detalhe também dessa questão do fim dos tempos é que a gente tem que saber identificar quais são os falsos profetas. E Jesus nos alerta, né, sobre a presença de falsos profetas nos últimos dias, né? Em Mateus, tá aqui, ó, aparecendo um negócio na janelinha aqui no meu computador, antivírus. Tá aparecendo aqui, Jesus nos alerta sobre a presença de falsos profetas nos últimos dias. Ele fala assim, Mateus 24:24. Fácil de gravar, Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos. Porque muitos, né, se dirão ser Cristo, né? Então surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, para que, se possível, engane até os escolhidos. Até o irmão mais experiente ele pode ser enganado. Até aquela pessoa mais firme na palavra ali, ela corre risco de ser enganada por um grande estelionatário, né? Falsos cristos e falsos profetas são grandes estelionatários da palavra, né? E as características dos falsos profetas é que eles pregam doutrinas que não estão na Bíblia. É aquilo que eu falei. Não existe Jesus, lâmpada mágica, não. Gênio da lâmpada, não. E muita igreja prega esse Jesus, gênio da lâmpada. E o irmão lá tá na casa caindo aos pedaços e o pastor tá andando de BMW. Tá entendendo? Ele ficou rico quando é a igreja? Nem sempre. Mas o falso profeta provavelmente. Porque tem homens que são pastores e que já eram ricos, eram bem-sucedidos, aí é normal, né? E tem pessoas que crescem na carreira pessoal dele, ele é um médico, ele é um engenheiro, ele é, sei lá, um grande advogado, aí ele se torna um grande empresário, ele se torna bem-sucedido por méritos na carreira dele, não tem nada a ver com a igreja, e por acaso ele é pastor de uma igreja, por acaso. Mas tem aquelas pessoas que realmente são os falsos profetas que se enriquecem com a igreja. Vocês já devem conhecer alguns aí. E eles pregam doutrinas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir carícias nos ouvidos. Olha, você é maravilhoso, você é bom, você é tal. Se você me der R$100, correr daqui até na Pampulha 20 vezes. Por exemplo, eu falei para o público que eu sou mineiro, eu estou em Belo Horizonte. Aí, de joelhos, plantando bananeira, aí Jesus vai te abençoar. Tô falando umas coisas aqui, nada com nada, né? Mas vocês sabem o que eu quero dizer.
Aí essas pessoas ficam ricas porque existem essas outras pessoas que não são tão ingênuas, que estão querendo o dinheiro fácil também, né? Só é enganado. Pessoa quando vê, como meu pai dizia, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Que buscam benefícios pessoais. A gente pode ver isso lá em 2 Pedro 2:1-3. Pessoas que buscam benefícios pessoais. Vou até aqui, ó, 2 Pedro 2:1-3. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentinas destruição. Até eles vão perecer. Muitos seguirão seus falsos ensinos e as práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ou seja, Deus está de olho. Mas esses falsos profetas estão aí. Eles manipulam as escrituras também para enganar. Aí você pode ver isso em 2 Timóteo 4:3-4. E ó, 2 Timóteo 4:3-4. Ó. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira no ouvido, reunirão mestres para si mesmos e de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando para a mentira. A pessoa vai preferir viver na mentira do que na verdade. Esse que é o problema, gente. Essas pessoas, eles são falsos profetas. E como você se protege dos falsos profetas? Como eu acabei de dizer anteriormente aqui, né? Tinha umas janelinhas aqui, o antivírus do meu computador. Vamos dizer, os falsos profetas são os vírus. Aí você tem o antivírus, que é o que combate isso. Como? Examinar as escrituras. Em Atos 17:11 está escrito o seguinte, olha, examinava as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. O povo que Paulo pregava, vou até aqui de novo, ó, Atos 17:11. Atos 17:11. O povo que que Paulo pregava, né, os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vivo interesse, eles estavam interessados na palavra e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Liam, procuravam, buscavam a verdade, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Paulo pregava lá em Bereia. Paulo e Silas, companheiros, eles pregavam. Aí os bereanos, o que eles faziam? Olha, tá pregando isso aí, será que isso aí é verdade? Será que não é? Vamos verificar nas escrituras. Isso é errado? Não, isso é lindo. Porque eles não estavam procurando ali nas escrituras para ver se eles erravam, para querer ferrar Paulo e Silas. Eles estavam procurando a verdade com tanta sede que Paulo e Silas elogiaram, falaram, que bacana, cara, eles estão realmente querendo a Bíblia, querendo a verdade. Na época não era a Bíblia, era a Torá, mas e olha o que aconteceu. Dessa forma, muito entre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos, até os gregos começaram a crer em Jesus.
até os gregos, mulheres da alta sociedade, bem-sucedidas, começaram a crer em Jesus. Porque eles começaram a ver que o que Paulo e Silas pregavam estavam de acordo com a palavra de Deus. Não era mentira. É assim que funciona. É assim que a banda toca. Amém? Então, examinar as Escrituras todos os dias para ver como se o que o pastor, se o que a pessoa que está pregando é a verdade ou não. Isso é muito importante. Pedir discernimento a Deus, Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus é dono do ouro, da prata e da inteligência também. Se você está achando que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus, ele dá sabedoria. Lembra de Salomão? Filho de Davi? Pode pedir o que quiser, Salomão, eu te dou. Você é filho de Davi, eu prometi a seu pai. Promessa do seu pai vai continuar com você. O que você deseja? Muitos falsos profetas de hoje diriam: eu quero ser milionário, né? Salomão pediu: Senhor, dai-me sabedoria. Aí Deus se agradou tanto disso que falou: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais do que você me pediu. E Salomão se tornou o homem mais próspero do mundo. A pena que eu tenho é que mesmo com toda aquela sabedoria dele, ele fez uma coisa que eu não acho sábio, né? 1000 mulheres entre as esposas e concubinas, né? Isso não foi sábio da parte dele. Tanto que ele se perdeu. Se ele queria ajudar tanto, não precisava casar com todo mundo. Não ter tantas concubinas. Mas isso é o contexto da época, né? Amém. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus o auxiliou. Deu mais do que ele pediu. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu, em minhas orações, eu peço sabedoria todos os dias. Porque eu, Fabrício, eu sou um zero à esquerda. Sem Deus, eu sou zero à esquerda. Por isso que eu puxo Deus para minha vida. Porque eu não quero estar fora do lado errado. Eu não quero estar do lado errado, eu quero estar do lado de Deus. Beleza, aqui eu já expliquei sobre os falsos profetas, né? Como nos proteger dos falsos profetas, né? Porque a árvore você vê pelos frutos, né? Uma hora acaba aparecendo. A pessoa fala mansa, fala bonito, mas, né? Uma hora Deus revela a verdade. Aí vamos lá. Quais são os sinais do final dos tempos, Fabrício? Tchananã. Tá vendo aí, né? Ucrânia, Rússia. O pessoal já esqueceu da guerra da Síria, mas está lá acontecendo. Tem várias guerras acontecendo. Várias. Aqui está mais em voga agora pela imprensa Ucrânia e Rússia, né? Israel com os palestinos também. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Guerras e rumores de guerras. E vos ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis. Ó Senhor Jesus. Todavia, não vos desespereis. Não fica desesperado, não. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. É preciso que ocorra. Mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
Haverá fome e terremoto em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Serão apenas como as primeiras dores de parto. Ó Senhor Jesus. Fomes, pestes, terremotos, Mateus 24:7. Aumento da iniquidade e esfriamento do amor, Mateus 24:12. 24:12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. Cadê o bom vizinho? Cadê aquele bom amigo? Você tem sido um bom vizinho e um bom amigo? Não. Sim. Talvez. Você está preocupado com alguém? Quer ajudar alguém? Ajuda, cara. Tem nada mais cristão que isso. Não precisa divulgar, só ajuda. Porque o amor, ele vai se esfriar de quase todos. Ainda bem que Deus falou quase todos. Porque não vai ser todo mundo. E outra característica, o evangelho sendo pregado em todas as nações. Ásia, mesmo sob regime comunista, mesmo sendo perseguido, tem gente pregando o evangelho. Oceania, Austrália, África, muita pregação do evangelho. Europa nem se fala. América do Norte, América Central, América do Sul. Pá! Todas as nações. O evangelho está sendo pregado em todas as nações. Está lá em Mateus 24:14. Cara, isso já estava escrito na Bíblia há 1000 anos, 1000, 2000, milhares de anos. O evangelho será pregado em todo mundo habitado, como testemunho de todas as nações, e então chegará ao fim. O evangelho será pregado em todo o mundo habitado, com testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. E qual que é o fim? O que Jesus fala? Eu sou o Amém. Amém significa assim seja. Amém significa fim. Então virá o fim. Então virá Cristo. O fim é Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora você está linkando? Esse que é o fim. O fim é Cristo. Além disso, Paulo menciona como vai ser a sociedade lá para a segunda carta que ele fez para Timóteo, 3:1-5. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. O que eu disse sobre o amor a si próprio? Cara, você tem que se valorizar, você tem que se preocupar só com você. Está acontecendo já. Para você vencer, você tem que preocupar só com você. Sim e não, porque tudo tem que ter equilíbrio na vida, gente. A gente tem que preocupar com a gente? Tem. Com a nossa saúde? Tem, porque o corpo é templo do Senhor. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Senhor. Mas, porém, todavia, entretanto, você tem que preocupar com o seu irmão. Você tem que preocupar com aquele cara que está lá fora, que muitas vezes precisa de você, porque ele não tem ninguém. Quantas pessoas aí são solitárias, estão deprimidas? Sabe uma coisa que eu vi outro dia? Eu vi outro dia uma reportagem de um menino que ele, lá no Japão, tem a ver com o contexto aqui,
que eles falaram que ele não servia para nada. Um japonês que não servia para nada. E ele resolveu, poxa, minha profissão vai ser não fazer nada. E ele publicou, olha, quem desejar minha companhia para fazer nada, só me chamar, eu cobro tanto. E as pessoas contratam ele para ir para festas com ela, tirar selfie com ela, jantar com elas. Ele é um acompanhante assim, né? Um cara que anda. Aí as pessoas pagam comida e, além de tudo, pagam salário para ele. Por que ele foi sendo tão bem sucedido lá no Japão na profissão de fazer nada? Porque as outras pessoas estão sozinhas, se sentindo solitárias. Tem gente que está ficando amigo de inteligência artificial. Porque estão se sentindo solitárias. Por quê? Porque as pessoas pararam de se importar umas com as outras. Estão vivendo todo mundo no seu mundinho. Isso é muito ruim, é muito cruel. As pessoas se preocupam com elas mesmas, são avarentas, presunçosos, soberbos, blasfemos, falam mal um do outro, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Fingem ser bonzinhos, mas não são. Não são mesmo. O único bom, na verdade, é Deus. O ser humano tem muita maldade. Mas se ele buscar a Deus, se nós buscarmos a Deus, nós podemos chegar nesse. Pedir a Deus que a bondade dele habite em nós. E aí sim nós seremos eficazes e realmente bons. Amém? Aí chegou outro dia, eu estava na igreja lá e eles estavam falando sobre isso. Tem um aqui. Sobre os 144 mil. Muita gente fala, eu quero fazer parte dos 144 mil que vai ser salvo. Porque na Bíblia ela menciona, né, o número 144 mil selados de todas as tribos de Israel em Apocalipse 7:4-8. 144 mil selados de todas as tribos de Israel em Apocalipse 7:4-8. Vamos lá em Apocalipse 7:4-8 para vocês verem que eu não estou inventando da minha cabeça. Apocalipse 7:4-8. Então foi-me revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Isso tem que ser falado. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Porém, olha essa outra parte. Em seguida olhei, diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos com túnicas brancas e empunhando folhas de palmeira. Ou seja, 144 mil da tribo de Israel, mas descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, de todas as nações, povos e tribos e línguas, que estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido túnicas brancas e empunhando folhas de palmeiras. E proclamavam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. Amém? Então não fica preocupado, 144 mil, porque em seguida descortinava-se grande multidão e tão vasta que ninguém podia contar. Tão vasta que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas e todas as nações. Não vão ser só 144 mil. Tirem da cabeça isso. Porque muitas vezes você vai numa igreja que eu quero fazer parte do 144. Sinto muito, 144 mil é da tribo de Israel. É só você ler lá em Apocalipse. Mas Deus, ele descortina para todas as nações do mundo, multidões que ninguém podia contar. Amém? Parece até que acabou a luz aqui. Ó Senhor Jesus.
É isso aí, irmãos. Fiquem tranquilos. Vou até dar uma andada aqui para clarear. Olha o que acontece. Olha como é que Satanás age quando eu estou pregando a palavra. É isso aí, irmãos. Força. Foco, força. Tá? Amém? Então, não se desvie da palavra. Não se preocupe com isso. Se você se ficar na palavra, orar ao Senhor, você não vai ser enganado. Você não vai seguir falsas doutrinas. Você será bem sucedido. É isso que acontece quando você segue ao Senhor. E você será salvo. E os 144 mil? Haverá grandes multidões que ninguém poderá contar, de todos os povos, línguas e nações. Amém? Por isso que tem que ler o contexto todo. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Fiquem com Deus aí. Ó Senhor Jesus. Aí, ó. Agora a luz está voltando aí. A luz vai embora e agora volta. Amém? Fiquem com Deus aí. Ó Senhor Jesus. Vou fazer uma pequena oração aqui. Senhor Jesus, que o Senhor permita que as pessoas não se desviem da fé. Saibam que tudo que está acontecendo é apenas o princípio das dores. Não sejam enganadas por falsos profetas, nem por falsas doutrinas. E que sigam o caminho do Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus, invocando sempre.